início hoje a um discipulado muito importante. E como base para esse discipulado, eu gostaria que vocês então estivessem, por favor, acompanhando comigo, cada um na sua Bíblia, o que o Senhor Jesus nos disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 36. Lucas, capítulo 5, versículo 36 até o final deste capítulo, onde o Senhor nos diz assim, ele nos conta uma parábola, dizendo: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Somente até aqui. Meus queridos irmãos, o propósito do nosso discipulado é por conta do propósito do nosso ministério, ou seja, o propósito deste discipulado. E por que eu chamo de discipulado? Porque nós estaremos aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Vocês não estarão aprendendo comigo. Todos nós estaremos aprendendo com o Senhor Jesus. Como todos nós temos que ser discípulos de Cristo. Então, eu não espero que vocês sejam meus seguidores, que vocês sejam meus discípulos. Todos nós temos que seguir ao Senhor Jesus Cristo. E o propósito do nosso ministério é este. E como igreja, nós temos o propósito de seguirmos o modelo bíblico de igreja. Como vocês sabem, o nome do nosso ministério, ao qual nós queremos fazer jus, é sermos uma igreja bíblica e cristã. Por que o acréscimo cristã? Por que não apenas igreja bíblica? Porque uma pessoa pode ser bíblica, mas não ser cristã. Uma pessoa pode estar baseada na velha aliança, no Antigo Testamento, que está na Bíblia. Então a pessoa está sendo bíblica? Está, mas não está sendo cristã. Não está na nova aliança em Cristo Jesus. Então, o nosso desafio, irmãos, o desafio do nosso ministério, que deveria ser o desafio de todas as igrejas, mas infelizmente não é, e nessa introdução ao discipulado, vocês entenderão por quê que não tem sido o desafio da maioria das igrejas evangélicas. O desafio do nosso ministério, que deveria ser o de todas as igrejas, é mostrar que o modelo bíblico para a igreja é o correto e o mais excelente. Não apenas o correto, porém o mais excelente, o melhor modelo. Não porque nós o adotemos, nós do nosso ministério, mas porque o próprio Deus foi quem estabeleceu esse modelo por meio do seu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi o próprio Deus que assim o estabeleceu. Não se trata de nós querermos ensinar a vocês o que uma denominação tem por doutrina. Não se trata disso, irmãos. O nosso ministério não quer ter uma doutrina do nosso ministério. Nós queremos simplesmente sermos bíblicos, porque nós entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é apenas uma curiosidade histórica de como começou a igreja, mas ele é um manual deixado para nós, para a igreja cristã, de como a igreja deve ser.
e como de fato um dia ela foi. Principalmente, nós temos como referência o capítulo 2, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja onde a pregação é cristocêntrica. Vejam a pregação de Pedro em Atos 2, totalmente apontada para Cristo, de uma igreja que está focada em perseverar, cada irmão se esforçar. E se esforçar no quê? No que está no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 4 pontos que nós temos que estar focados. Em primeiro lugar, a doutrina, que não é de uma denominação. É a doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos. Porque coube aos apóstolos aplicarem o que Jesus ensinou no contexto da nova aliança. Lembrando que a nova aliança começa na cruz. E mais precisamente quando Jesus rende o Espírito e o véu do templo se rasga de alto a baixo. E então ali começa uma nova aliança. A velha aliança acabou, irmãos. Estamos numa nova aliança. Não estou com isso desprezando o Antigo Testamento, queridos irmãos. Mas nós veremos isso mais adiante em outras reuniões de discipulado. Nós veremos isso com bastante clareza de que a velha aliança acabou, irmãos. E nós estamos agora numa aliança melhor e com melhores promessas, porque a velha foi quebrada, lamentavelmente, ou até felizmente, porque nesta nova aliança nós temos a oportunidade que Deus está dando para todos, de todos os povos, línguas, nações, de se arrependerem de seus pecados e serem cheios do Espírito Santo por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos, queridos irmãos, com o desafio de perseverarmos na doutrina dos apóstolos, que nós encontramos no livro de Atos e nas epístolas. Encontramos também no Apocalipse, também, principalmente nas 7 cartas às 7 igrejas. Mas principalmente nós encontramos no livro de Atos e nas epístolas. Tudo que Jesus ensinou nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos sendo aplicado nesse contexto da nova aliança. De um modo didático pelos apóstolos, nas cartas que chamamos de epístolas, que foram cartas escritas para as igrejas, a maioria delas. 4 delas escritas para irmãos. As 3 cartas pastorais, que são as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Tanto Timóteo quanto Tito pastoreavam igrejas. E temos outra carta também, que é para uma pessoa, que é a carta a Filemon. Mas as demais cartas são cartas para as igrejas. Ou são cartas específicas para igrejas, como Romanos, que foi para a igreja em Roma, Coríntios, que é para a igreja em Corinto, e assim por diante. Ou então epístolas gerais, universais, como a epístola de Tiago, como as epístolas de Pedro, como as epístolas de João, no caso da primeira João, né, porque segunda e terceira João são mais direcionadas, mas são todos ensinamentos para nós, irmãos, todos eles. E, então, temos que perseverar na doutrina e na comunhão, que é o congregar, que é o estar junto, e esse é o propósito do projeto Quero Congregar, fazer com que em um tempo em que as pessoas estão tão individualistas e isoladas, não deixem de congregar e se empolguem em congregar com irmãos que querem este vinho novo que é o Evangelho, que é Cristo.
independente de quantas pessoas tenha na reunião. Eu me alegro com 2, com 3 pessoas que entenderam o Evangelho, ao invés de me entristecer com quem não está presente, que talvez não está porque nunca entendeu o Evangelho e às vezes nem quer entender, porque ele vai dizer que o vinho velho é melhor. Compreendem? Vocês prestaram atenção na parábola? No versículo 39, voltando para Lucas capítulo 5, versículo 39, o que está escrito? Que ninguém tendo bebido o vinho velho, da velha aliança, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E talvez alguém diga, mas pastor, nenhum de nós aqui está na velha aliança, porque nenhum de nós aqui pratica o judaísmo. O que talvez muitos não tenham percebido é que, infelizmente, o modelo que a igreja evangélica segue, ela é um modelo copiado do catolicismo romano, que é um modelo copiado do judaísmo. Ou seja, no início da igreja cristã, ao longo dos primeiros 300 a 400 anos, todos os primeiros cristãos, com exceção de alguns hereges, né, que não compreenderam o evangelho, mas com exceção destes, todos aqueles que faziam parte das igrejas que os apóstolos estavam orientando, estavam bebendo do vinho novo e compreendiam que o odre velho é a estrutura do judaísmo, que havia caducado, da antiga lei, que, por exemplo, fazia do templo, de um local construído, de uma edificação, a casa de Deus, como se Deus morasse ali, naquela edificação construída por mãos de homens. O judaísmo trazia consigo esta ideia, ainda que, quando Salomão edificou o templo, ele mesmo na sua oração tenha dito que ele sabia que Deus não era contido por paredes, porque ele é o criador do universo. Então, que casa alguém pode edificar para Deus? Não é? Agora, quando Estevão, em Atos capítulo 7, lembrou isso aos judeus, o que aconteceu com Estevão, irmãos? Ele foi apedrejado, porque os judeus idolatravam o templo de Jerusalém. E, de certa forma, até os apóstolos. Porque quando Jesus estava com os apóstolos, na última semana antes da crucificação, em Jerusalém, e passavam ali pelo templo, os apóstolos estavam mostrando para Jesus como o templo era magnífico. E o que foi que Jesus disse? Não ficará aqui pedra sobre pedra. E os apóstolos se espantaram com aquela resposta. Mas como? Né? Então, esta estrutura do judaísmo, ela foi trazida de volta pela instituição católica, entre aspas, apostólica, porque de apostólica não tem nada, instituição romana, que se diz católica, que se diz universal, que se diz apostólica. Mas que, como vocês já devem ter percebido, eu, por exemplo, eu fui católico, né, na minha adolescência, e eu deixei o catolicismo quando eles me deram de presente um Novo Testamento. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E por beber do vinho novo de Cristo, eu não consegui continuar no catolicismo. Eu fazia perguntas nas reuniões de encontro de adolescentes com Cristo antes da missa. Eu fazia perguntas naquelas reuniões com base no que estava escrito no Novo Testamento, e isso incomodava a liderança dos adolescentes lá. Até que um dia disseram para mim, Alan, você está proibido de perguntar. Quando disseram isso, na época eu estava estudando na escola sobre o protestantismo e mais especificamente sobre Martinho Lutero, e na época também, coincidência ou não,
estávamos ali ensaiando uma enquete onde eu seria o Martinho Lutero na escola. E era uma escola católica, Colégio Santa Rosa de Lima, em Botafogo. Esse colégio, infelizmente, há poucos anos atrás, ele fechou, não existe mais. Era um colégio de freiras. E eu estudei ali por muitos anos, acho que quase 10 anos. E aí, eu, tendo sido proibido de perguntar antes da missa, né? Eu então me levantei e disse num rompante: então, a partir de hoje, eu sou protestante. Né? E me levantei e saí dali. E nunca mais eu entrei naquela construção que chamavam de igreja católica, que era a igreja de São João Batista da Lagoa, na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. Então, essa estrutura judaica do templo foi copiada pela instituição católica. Até o século IV não havia nenhuma edificação construída para ser local de reunião cristã. Ou os irmãos se reuniam nos lares, ou os irmãos se reuniam em algum local que era destinado para alguma outra coisa, mas um dia na semana, que era o domingo, geralmente, para as reuniões cristãs. Ou até se reuniam ao ar livre, como vocês devem ter notado, lendo os evangelhos, que a maioria das pregações de Jesus foram ao ar livre. Ao ar livre. Todo local tem paredes que limitam o número de ouvintes, mas quando a gente prega ao ar livre, não há limites. Jesus pregava ao ar livre, por isso ele era seguido por multidões. Claro que ele também ensinava nas sinagogas, claro que ele também ensinou no templo, mas ele foi o primeiro a mostrar que não precisamos de 4 paredes para pregar o evangelho, para ensinar a palavra. O seu mais famoso sermão, chamado Sermão da Montanha, o nome já diz, foi pregado numa montanha, num monte. Inclusive ele o pregou sentado, não havia púlpito. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, essa estrutura judaica, no século IV, começou a ser copiada, mas não pelos verdadeiros cristãos, mas por aqueles que quiseram institucionalizar a fé cristã, fazendo uma aliança da igreja com a política, que foi o Império Romano. Por isso que a Igreja Católica tem esse nome de Igreja Católica Apostólica Romana, porque começou com o Império Romano se metendo nos assuntos da igreja. E daí, outras coisas foram também copiadas. Por exemplo, a ideia de que há uma pessoa na igreja com a função sacerdotal. E que pessoa é essa? No catolicismo, é o padre, ou o bispo, né? Inclusive o Papa, ele é o bispo de Roma, o chamado Papa, né? Então, no catolicismo, esta pessoa que chamam de padre ou de bispo é quem ocupa esse cargo de sacerdote. De onde eles copiaram isso, irmãos? Do judaísmo. Só que isto, irmãos, é odre velho. Por quê? Porque, embora no Novo Testamento nós tenhamos a função pastoral, a função pastoral não é o equivalente do sacerdote no Antigo Testamento. Não é o equivalente do sacerdote. Eu vou provar isso para vocês no nosso discipulado. Nós vamos com bastante calma, tá? Caminhando uma vez por semana nessas reuniões, bem devagar, porque eu não tenho como fazer vocês beberem do vinho novo de uma vez só. Senão vocês vão ficar tão embriagados que não vão querer nunca mais tomar desse vinho, né?
tem que ir com calma para vocês irem se acostumando. Mas eu já quero adiantar para vocês que a função pastoral não é a função do sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Ser o mediador entre Deus e os homens. E, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, é assim que o povo olha para o pastor. O povo olha para o pastor como se dependesse do pastor para ter acesso a Deus. Irmãos, no início do nosso ministério, eu vivenciei isso. Os pastores auxiliares, né, diziam para mim, para minha esposa, né, amor? Pastor Alan, você não pode contar para a igreja quando o senhor não estiver domingo na igreja. Porque quando o senhor não vai, vários irmãos faltam o culto. Ou seja, se o pastor não está no culto, os irmãos não vão para o culto. Como se a figura do pastor fosse imprescindível para a presença de Deus no culto. Então, o pastor não é isso, irmãos. Quando o Senhor me mostrou isso na palavra, eu precisei, por diversas vezes, ensinar a igreja que eles, no final do culto, não me procurassem para que eu orasse por eles. Porque quando acabava o culto, às vezes havia uma fila para as pessoas falarem comigo, para pedirem oração para mim. E então eu comecei a orientá-los. Eu falei, irmãos, não façam isso, tá? Deus ouve a oração de vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Qual é o papel do pastor, irmãos? Nós sabemos que Jesus Cristo é o sumo pastor. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou a termos comunhão com o Pai, nós temos que ensinar os nossos irmãos a terem comunhão com Deus por meio da fé naquele que é o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não é o pastor, é Jesus Cristo. Então, a figura do pastor é ensinar cada irmão a caminhar com as próprias pernas. Ensinar os irmãos a importância de meditar na palavra, a importância de orar, e isso todos os dias. Só que, infelizmente, na maioria das igrejas, o que os irmãos conhecem de Bíblia é o que eles ouvem o pastor pregar no domingo ou no meio da semana. E só, porque o pastor não está ensinando eles a todos os dias lerem a Bíblia, a todos os dias orarem, a terem uma comunhão pessoal e direta com Deus. Porque não se espantem com o que eu vou falar, depois eu provo isso mais à frente. Mas em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes, irmãos. No sentido de que, se nós estamos em Cristo, todos nós temos livre acesso a Deus. E não somente isso, mas a Deus como o nosso amado e querido papai, o nosso paizinho. Quando Jesus nos ensinou a orar no modelo chamado oração de Pai Nosso, ele usou um termo aramaico, Abba, que significava papai ou paizinho. Paizinho nosso que estais nos céus. Olha que coisa linda, irmãos. E hoje tem gente aí preocupado em descobrir qual é o nome de Deus, porque se não chamar Deus pelo nome em hebraico, Deus não ouviria a oração. Tais pessoas não conhecem o vinho novo. Tais pessoas desconhecem a grandiosidade do nosso Deus. Ele não precisa ser chamado pelo seu nome em hebraico para que ele ouça a nossa oração, porque Deus conhece o que está no nosso coração. E se nós, na nossa oração, estamos chamando o Criador do universo de papai, ele nos ouve, irmãos. Quando meu filho Gabriel tinha 5 anos de idade, mais ou menos, ele veio correndo. Um dia eu estava no computador trabalhando, aquele dia foi inesquecível, e ele veio correndo
Talvez ele tivesse um trabalhinho da escola, não sei. E ele parou do meu lado, e ele era muito elétrico, e parou assim, pulando e dizendo, papai, papai, papai. E aí quando eu olhei para ele, falei, que é, meu filho, o que você quer? Papai, qual é o seu nome? O seu nome é pastor? Porque ele via todo mundo me chamar de pastor e pensou que o meu nome fosse pastor. 5 anos de idade. Ele não sabia que o meu nome é Alan. Olha, irmãos, eu creio que o próprio Deus escreveu essa história na minha vida. Por quê? Muitos anos depois, quando começou as pessoas a terem essa preocupação de chamar Deus pelo nome, qual é o nome? É Jeová? É Yahvé? É Iá? Iau? Seja qual for, o Senhor me fez lembrar dessa história verídica que aconteceu na minha vida. Meu filho tinha 5 anos de idade. E eu nunca deixei de cuidar dele por ele não saber o meu nome. E eu até preferia que até hoje ele me chamasse de papai. Porque agora ele só me chama de pai, né? Paizão, ainda bem que não me chama de velho, mas talvez um dia ainda chegue lá. E que saudade de quando ele me chamava de papai, naquela simplicidade, naquela alegria. E Deus quer que tenhamos esse relacionamento com Ele. Porque esse é o relacionamento que o vinho novo nos proporciona. Mas se a nossa mentalidade for a do odre velho, com aquela ideia do sacerdote, nós vamos continuar dependentes de alguém para que possamos crescer espiritualmente. Quando, repito, o papel do pastor é fazer com que cada irmão não dependa dele para crescer espiritualmente, mas aprenda a se alimentar por conta própria espiritualmente, meditando na palavra. Aprenda a se encher do Espírito Santo diariamente, sem a necessidade da presença do pastor ou de qualquer outro irmão, orando e buscando ao Espírito Santo cada dia mais, ser transformado por ele numa nova criatura. O papel do pastor é dar o exemplo de alguém que cresce na graça e conhecimento de Cristo. O pastor é um referencial na igreja, mas ele não é aquele que faz mediação entre nós e Deus, irmãos. Então, se o pastor não estiver no culto, o culto, ele é abençoado da mesma forma, irmãos. Se ali houver irmãos sinceros reunidos para buscar a Deus. E em terceiro lugar, outra característica do odre velho é o próprio culto. Porque, vejam, até hoje, a instituição católica apostólica romana tem as missas. E o que é uma missa? É um ritual. É um ritual. E vocês já observaram que na missa, o padre ou o bispo está lá na frente e está todo mundo sentado olhando para ele. E todo mundo tem que dizer amém. E ninguém pode participar da missa comentando alguma coisa, perguntando alguma coisa. Não, é só o padre ou o bispo. E daí, de onde eles tiraram isso? Tiraram do modelo judaico. Odre velho, irmãos. Odre velho, aquela estrutura que Jesus jogou por terra, irmãos. Porque notem, eu estou para fazer uma releitura de todos os 4 evangelhos, procurando todas as passagens onde perguntam alguma coisa para Jesus. E às vezes, enquanto Jesus estava ensinando, perguntavam a Jesus. Então ele dava essa abertura para que alguém faça uma pergunta. E o próprio Jesus também perguntava. Então havia um diálogo, queridos irmãos, nas reuniões das quais Cristo participou com os demais irmãos, a começar com seus apóstolos. Não era apenas um monólogo, como acontece na missa católica apostólica romana, que também é o modelo seguido pela Igreja Ortodoxa
né, católica ortodoxa. E que também é o modelo que, infelizmente, Lutero, Calvino e outros aí da Reforma Protestante continuaram seguindo. Porque Lutero não rompeu com o odre velho, irmãos. Mas o que Lutero quis fazer? Colocar vinho novo, porque Lutero quis voltar para a palavra. Parabéns para Lutero, glória a Deus. Lutero quis popularizar a palavra, quis que todos tivessem acesso aos evangelhos, ao livro de Atos, às epístolas, ao Apocalipse. Lutero quis que todos conhecessem o que diz a Escritura no Novo Testamento. Assim como no Antigo também, mas principalmente no Novo. Mas Lutero não rompeu com o odre velho. E aí o que acontece? Vejam comigo aqui em Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. O que acontece quando se coloca vinho novo em odre velho? Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Lutero começou a trazer a verdade do Evangelho para a instituição católica apostólica romana, ele foi excomungado da igreja. Assim como eu também fui praticamente expulso da igreja católica pelos meus questionamentos. Eu não podia perguntar o que estava na palavra. Então, com isso, Lutero cometeu o erro de criar uma nova instituição, ou pelo menos de permitir que se criasse. O luteranismo, a igreja luterana, né? Aí veio a igreja luterana, e depois vieram outras denominações. Por que outras denominações? Porque o vinho novo rompe o odre velho. E na medida que as pessoas iam descobrindo a verdade da palavra, elas começavam a romper com os erros da instituição onde elas estavam. Então, por exemplo, o luteranismo até hoje batiza recém-nascidos. Pessoas são recém-nascidas, são batizadas. Mas aí vieram os chamados anabatistas e contestaram isso. E foram perseguidos pelos adeptos do luteranismo, a ponto até de serem mortos por eles. Ora, vejam, mortos por aqueles que dizem amar a Jesus, irmãos. Não foi só o catolicismo que fez inquisição, irmãos. O próprio Calvino consentiu com a morte de Serveto, que foi alguém que ousou dizer que ele estava errado. Então, e foi morte de fogueira, né? Ele foi um dos mártires. E quem foi o algoz? Foi Calvino. E hoje tem gente idolatrando Calvino, os calvinistas. Um assassino, irmãos. Então, amados, existe muita coisa que muitos não sabem porque não estudam a história da igreja profundamente. E se você comprar só livrinhos de história da igreja em livraria evangélica, você não vai saber da verdade completa. Você não vai saber. Porque é claro que os evangélicos vão esconder os erros de Lutero, os erros de Calvino e assim por diante. Eu, por exemplo, admiro muito John Wesley. John Wesley foi um grande ganhador de almas, que não foi calvinista, glória a Deus por isso. Mas ele cometeu o erro de criar uma instituição, o metodismo, a igreja metodista, né, a chamada Igreja Metodista Wesleyana. Na teoria, no meu entender, de todas as denominações, a melhor, a menos pior. Na teoria, mas infelizmente, na prática, é mais do mesmo. Se tornou mais do mesmo. É uma instituição cheia de burocracia, de politicagem, envolvimento com política, até mesmo provavelmente com maçonaria, como muitas hoje igrejas evangélicas estão envolvidas com maçonaria. E, lamentavelmente,
aquele modelo de missa da Igreja Católica não foi rompido nas reuniões que Lutero promoveu. Ele continuou colocando todo mundo sentadinho de frente para ele, sem dar oportunidade que os irmãos estivessem ali, mutuamente se edificando em Cristo, como os apóstolos ensinaram que devemos fazer. Eu não estou dizendo que não temos que pregar o Evangelho, temos que pregar. Não estou dizendo que não temos que ter um estudo bíblico, temos que ter sim. Mas principalmente, irmãos, nós temos que ter a liberdade para que estejamos mutuamente compartilhando com os nossos irmãos o que nós estamos aprendendo e também as nossas dúvidas. E, infelizmente, irmãos, isso se perdeu, isso foi deixado para trás. Eu quero aqui, nós temos menos de 10 minutos agora para encerrar esse link, e eu quero aqui avançar só um pouquinho mais no seguinte. Essa parábola, aliás, antes de prosseguir, o que é o culto, irmãos? Vocês já notaram que no Novo Testamento nós quase não encontramos a palavra culto? Quase não encontramos. Por que quase não encontramos? Porque o culto que Deus espera de nós não é uma reunião ritualística, litúrgica. O culto que Deus espera de nós é a nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Nós não temos que ser santos apenas no domingo, no horário do culto, ou em qualquer outro dia da semana, no horário do culto. Nós temos que ser santos todo o tempo, separados para Deus, cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, a maioria daqueles que se dizem cristãos pensam que o culto a Deus é aquela reunião que acontece uma vez, ou duas, ou três por semana, e que aquele horário é o horário sagrado. E pior, acham que Deus está naquele local e que quando eles vão embora, Deus fica ali. Deus fica lá. Não, não fica não, irmãos. Deus quer habitar em nós. E quando é que Deus habita em nós? Quando nós bebemos do vinho novo, irmãos. Como beber do vinho novo? É o que nós vamos ver agora, queridos. Porque esse vinho novo, como eu já disse, é o próprio Senhor Jesus. É a própria pessoa de Cristo, é o Evangelho. A boa nova não é uma ideologia. A palavra evangelho, como vocês sabem, significa boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é Cristo, é Jesus. A boa notícia é Deus feito homem, para fazer com que, uma vez Deus sendo feito homem, nós possamos ser transformados em filhos de Deus. Deus se tornou filho do homem para que o homem se torne filho de Deus. Essa é a boa nova. A boa nova é nós não sermos mais inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, mas não apenas encontrarmos o perdão dos pecados em Cristo Jesus, mas também, tendo recebido esse perdão dos pecados pela fé em Jesus, e cuja primeira evidência da fé é o arrependimento, tendo recebido o perdão dos pecados, virmos a ser cheios do Espírito Santo para vivermos em novidade de vida para a glória de Deus. Aleluia! Esse vinho novo é melhor. E nós vamos ver no próximo link, acho que dá tempo de ver ainda agora, tá? João capítulo 2, versículo 10, vejam comigo, por favor. João 2, versículo 10. Tenho que ser rápido aqui, que nós temos menos de 7 minutos. João 2, 10. Aonde é dito assim, quando Jesus transforma água em vinho. O que diz aquele que bebeu do vinho que Jesus transformou? Ele disse,
João capítulo 2, versículo 10. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Não por acaso o Evangelho de João começa com esta história, irmãos. Este é o primeiro milagre mencionado no Evangelho segundo João, que muitos não sabem. No início da igreja cristã, este Evangelho, o Evangelho de João, tinha primazia sobre os outros três, Mateus, Marcos e Lucas. E esta história, ela justamente ilustra que esse vinho novo que é Cristo é melhor do que o outro vinho, que o vinho do judaísmo. No capítulo 3, versículo 5, está escrito em João ainda, hein? João, capítulo 3, versículo 5. Vejam como João enfatiza a questão da água. Primeiramente, a água transformada em vinho. Quando que a água se transforma em vinho? Quando nós a bebemos, irmãos. Essa água viva. Diz aqui, João capítulo 3, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então imaginem, irmãos, quantas pessoas estão na religiosidade e não conhecem o verdadeiro evangelho. Mas acham que a religiosidade é boa. Beberam do vinho velho e ia falar, é bom, é gostoso. Sim, é gostoso. Mas o vinho novo é muito melhor. É excelente. É o que Deus tem de melhor para nós, irmãos, e muitos rejeitam. Vamos para outro capítulo e versículo. Ainda em João, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se fará nele. Nós bebemos desta água viva que é Cristo. E nós nos tornamos uma fonte desta água viva para outras pessoas, irmãos. Este é o propósito de Deus em Cristo Jesus. E esse, por exemplo, é o principal papel de um pastor numa igreja. Alguém que tem bebido dessa água há muito tempo e que jorra dessa água viva para os demais irmãos. Outro capítulo e versículo. Capítulo 7, versículo 39. Vamos, na verdade, para o 37 primeiro. João, capítulo 7, versículo 37. Depois o 38, que é o principal versículo, e depois o 39, que nos traz o entendimento do que o Senhor quis dizer. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí, a palavra explica o que Jesus quis dizer. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando ele foi glorificado? Na cruz, irmãos. Por isso que quando Judas se levanta para trair Jesus, em João, no capítulo 13, se vocês quiserem ver comigo, ainda em João, no capítulo 13, versículo de número 30, diz aqui que Judas, tendo tomado o bocado, saiu logo e era noite. Aí o que diz o versículo 31? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Ou seja, foi na cruz, resultado da traição de Judas, que o Senhor Jesus foi glorificado porque ele verteu o seu sangue sem pecado, para que todo aquele que nele crê
receba o perdão dos seus pecados, pois ele tomou sobre si a nossa condenação, morrendo a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. E assim como Jesus era cheio do Espírito Santo, ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. No próximo link, como beber do vinho novo? Eu vou responder aqui, vou mandar o link em instante nos grupos, tá? Então peço que vocês confiram lá, porque o nosso tempo já acabou. Já temos menos de 1 minuto aqui, já apareceu escrito, esta chamada está quase no fim. Então vamos voltar em instantes, vou dar 3 minutinhos para quem quiser beber uma água e ir ao banheiro. E voltamos já. Bem, amados, voltando aqui então, nesse segundo link da nossa reunião, e essa segunda parte vai ser bem mais curta, eu queria apenas dizer o seguinte: tudo o que eu falei aqui foi apenas uma introdução para nós depois mergulharmos mais profundamente nesta novidade de vida que há em Cristo e nesta libertação do odre velho. Não quero com isso dizer, irmãos, por favor, não me interpretem mal, não quero com isso dizer que não haja salvação em quem está congregando em alguma denominação evangélica. Por favor, não estou dizendo isso, irmãos. Tá? Também não estou dizendo que não é necessária a figura do pastor. É necessária, não somente para dar o exemplo, para ser um referencial, como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como também para que ele esteja sendo aquele que organiza a igreja, claro que buscando no Espírito Santo a direção. Então o papel do pastor é muitíssimo importante e temos que orar por ele, temos que ajudá-lo, né, no seu pastorado. Agora, também não estou dizendo que seja errado nós termos um local para as reuniões. Não estou dizendo isso. Eu não demonizo uma placa de denominação ou um local de reunião. Mas como que eu vejo estas coisas? Eu vejo como meios e não como fins em si mesmos, compreendem? Meios para servir aos irmãos no serviço a Cristo, mas não como um fim em si mesmo. E quando as pessoas não entendem isso, elas dão um valor demasiado à necessidade de haver um local construído apenas para as reuniões ou alugado apenas para as reuniões, algo que pode não ser tão necessário se os irmãos conseguem se reunir sem pagar aluguel, sem despesas de manutenção, em um outro local, que pode até mesmo ser um local público. Como eu disse, Jesus ensinava em locais públicos, irmãos. Então, por exemplo, a igreja que se formou pelo nosso ministério em Recife, quando tiveram problemas para alugar um espaço para as reuniões e as casas deles eram muito pequenas para receber os irmãos, por um tempo eles estavam se reunindo na praça pública. Faziam as reuniões em praça pública. Hoje, para a glória de Deus, já tem um irmão que pastoreia a congregação. Eles já alugaram um espaço para as reuniões, embora nesse momento eles tenham entregue o espaço e estejam fazendo as reuniões nos lares, nesse momento. Mas, por que eles não deixaram de congregar, mesmo não tendo um local fixo para as reuniões? Porque compreenderam o Evangelho. Compreenderam que a igreja somos nós e não o local da reunião. E quando nós compreendemos isso, irmãos, nós não ficamos com aquela mentalidade de competição, sabe? Eu tenho que ter na reunião mais membros congregando do que naquela igreja ali da esquina e do que na outra igreja da outra esquina. Deixa essas igrejas disputarem entre si. Nós não estamos nisso, irmãos. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é para quem quer ter comunhão com Deus por meio de Cristo, crescendo na sua graça e conhecimento.
Eu quero crescimento espiritual. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero conhecer a Deus cada dia mais. Eu quero ser cada dia mais amigo de Deus. Eu quero cada dia mais amar a Deus e ser amado por Ele para a glória de Deus. Então, eu não congrego por nenhum interesse, de nada. Eu só quero Deus e mais nada. Eu não quero ser abençoado, porque abençoado eu já sou. Eu já conheci a Cristo. Eu já estou nesse caminho maravilhoso. O que eu quero agora é ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, essa maravilha que o Senhor me mostrou, me revelou, que revelou também ao nosso amado pastor Álvaro, irmã Edna, essa maravilha que o Senhor nos revelou, né, meu amor? É o que nós temos prazer de fazer vocês também beberem desta água viva. E quando a talha é cheia de água viva, Cristo faz com que ela se torne vinho novo. Aleluia! E esse vinho novo é muito melhor. Porém, como nós vimos aqui em Lucas capítulo 5, né, que nós estávamos vendo no início, Lucas capítulo 5, versículo 39, o problema, que é o nosso desafio, é que ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então vejam o nosso desafio. Todos vocês já beberam do vinho velho, como eu também já bebi. Todos nós estávamos naquela estrutura de templo, de sacerdote, de culto. Todos nós. E eu não falei todos os aspectos, eu mencionei apenas 3 aqui, tá? Depois a gente vai avançar em outros mais. Nas nossas próximas reuniões, nós vamos ver cada um desses pontos especificamente, irmãos. Começando pela questão do templo, de que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. E onde quer que nós estejamos reunidos, a igreja se faz presente. Compreendem, amados? E assim como o Senhor Jesus nunca desprezou a sua igreja, mesmo quando ela teve pouquíssimos membros, e eu quero lembrar vocês de João capítulo 6, quando a palavra diz que todos o abandonaram, todos abandonaram Jesus, ficaram apenas os apóstolos ali. O que Jesus disse para os apóstolos? Corram atrás deles, tragam eles de volta. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Não, o que foi que Jesus fez? Ele fez uma pergunta. E vocês também não querem se retirar? Quem não quiser o vinho novo, pode continuar no vinho velho. Quem quiser continuar no velho, fique à vontade. O que não faltam são instituições de odres velhos, que são odres velhos, com vinho velho, e aquelas que começam a colocar vinho novo terão problemas. Porque o vinho novo não cabe no odre velho. E é por isso que existem hoje milhares de facções evangélicas. Todas elas, a maioria delas, porque alguém despertou para o vinho novo, só que caiu no erro de criar um outro odre velho para o vinho novo, que depois ele se rompe de novo e cria um outro odre velho, que se rompe e cria um outro odre velho. Compreendem? As instituições são os odres velhos, porque se baseiam no velho odre do judaísmo, com o seu modelo de templo, sacerdote e culto. Quando, na verdade, o culto que o Senhor espera de nós é a nossa vida. Eu vou provar isso para vocês, irmãos, daqui para frente, tá? Vou provar. Cada um desses pontos que eu mencionei, templo, sacerdote, culto, e depois vamos mergulhar em outros mais, mas eu quero lembrar vocês, não estou desprezando locais, como por exemplo, o pastor Álvaro e a irmã Edna tem um local em Campinas alugado especificamente para as reuniões. Um local, inclusive, muito bem localizado, tem até estacionamento, uma bênção. Tá? Eu já preguei lá várias vezes, tem várias pregações minhas pregando lá em Campinas. Pastor Álvaro, né, tem gravado também as pregações dele, que são uma bênção também, para a glória de Deus.
Só que os irmãos ali, eles têm bebido o vinho novo e eles não fazem daquele local uma idolatria. Vocês compreendem, irmãos? Se eles tiverem que se reunir em casa, eles vão se reunir em casa sem nenhum problema. Como, aliás, na época da pandemia fizeram. Na época da pandemia, se reuniam em casa, na casa da irmã Ivone, né, pastor? Casa da irmã Ivone. Então, por exemplo, só estou dando um exemplo aqui. Poderia ser na casa de qualquer outro irmão. Mas como a casa dela tinha um espaço que dava para comportar os irmãos, era no quintal da casa dela. Mas não deixaram de ser igreja porque era numa casa. E nem porque eram poucos irmãos. E hoje, irmãos, já são muitos. A igreja cresceu e continua crescendo, para a glória de Deus. Agora, o foco do pastor Álvaro nunca foi queremos números, não. O foco dele foi queremos convertidos, queremos pessoas convertidas. Então, ele mesmo não correu atrás, como Jesus também não correu atrás, de quem não queria vinho novo. Quem passou por lá e não entendeu a proposta e quis ir embora, ele deixou à vontade, pode ir. Eu não vou obrigar você. Fique à vontade, mas ele foi amoroso, foi carinhoso, como a irmã Edna. E é muito bom eles estarem aqui para eu ter esses exemplos aqui para compartilhar com vocês. E eu não falar de mim mesmo, que não fica bonito eu falar de mim mesmo. Então, da mesma forma, eu não estou aqui de forma alguma dizendo que não é importante a figura do pastor. Tanto é importante que eu mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, impus as mãos sobre o nosso amado pastor Álvaro, para ele ser reconhecido como o irmão que estaria pastoreando a igreja em Campinas, para a glória de Deus. E não fizemos disso um ritual, né, pastor? Foi algo tão simples, né, pastor? Foi algo tão singelo. Não pegamos também um copo de azeite para derramar na cabeça dele, porque isso é judaísmo, irmãos. Aquele azeite representava o Espírito Santo, que quando nós impomos as mãos é transferido em nome do Senhor Jesus pela fé, quando o Senhor assim está de acordo. Então, não estou também dizendo que não tenhamos que ter reuniões. Eu só estou dizendo que as reuniões que nós chamamos de culto são apenas a continuidade do culto que nós já damos a Deus o dia todo. Porque nós temos que estar ligados no Senhor o dia todo. E não apenas naquelas 2 horas aos domingos, por exemplo. Mas nós temos que o tempo todo viver para Cristo, para que possamos dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida é um culto ao Senhor. Só que a maioria daqueles que se dizem cristãos fazem daquele momento o culto e o resto da vida esquece de Deus. Parece que desliga um botão e passa a semana fazendo coisa errada para chegar no domingo. Ah, Senhor, eu me arrependo. Ah, Senhor, eu quero teu Espírito Santo. E na segunda-feira já está de novo mentindo, invejando, sendo ganancioso, fazendo fofoca. Para depois chegar no domingo, ah, Jesus me perdoa. Hipócritas religiosos. Ou a nossa vida inteira é um culto, ou nós nunca nos convertemos a Cristo, irmãos. Não existe um dia mais sagrado que o outro. Todos os dias são santos, irmãos. Não sigamos o erro do catolicismo que imitou o judaísmo. Vocês sabiam que existem 4 Páscoas? A Páscoa judaica, no 14 de Nissan, segundo o calendário judaico. A Páscoa católica, de acordo com o primeiro domingo de lua cheia de determinada contagem de dias do ano, pode cair em abril ou até acho que início de maio, enfim. A Páscoa ortodoxa, que compete com a Páscoa da Igreja Católica Apostólica Romana, então a Páscoa da Igreja Católica Ortodoxa, e a verdadeira Páscoa, da qual Paulo fala, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então não tem mais um dia sagrado, não, todos os dias o são para a glória de Deus.
Isto é evangelho, isto é boa nova. Nós não somos mais deste mundo. Não somos mais regidos pelo nascer e pelo pôr do sol, porque já entramos no descanso que é Cristo. Então não há mais um dia sagrado como para os judeus sábado ou para os católicos domingo. Ambos estão errados, porque aquele sábado apontava para Cristo. Cristo é o nosso descanso. A palavra sabá significa descanso. Cristo é o nosso descanso. O adventismo é uma seita aprisionadora terrível. Eu espero que nenhum de vocês esteja ouvindo Rodrigo Silva, Leandro Quadros ou outros adventistas aí. É uma seita terrível que aprisiona as pessoas, que não ensina a elas o vinho novo, irmãos, que não as motiva a ler a Bíblia. Certa vez pregamos o evangelho para alguém que estava no adventismo e queria ser batizado no adventismo. Inclusive no batismo adventista tem que se citar se a pessoa crê em Ellen White como a voz profética, como a profetisa, a mulher infalível, que tudo que ela escreveu está correto. No batismo adventista a pessoa tem que confessar Ellen White. E aí aquela pessoa disse assim, pastor, eu não quero mais ir então na adventista. Queria pedir que vocês orassem por mim, mas eu tenho uma coisa para dar para vocês. Ela veio com uma sacola cheia de livros. Cheia de livros. E eu perguntei, o que é isso? Esses foram todos os livros que disseram que eu tenho que ler antes de ser batizada na igreja adventista. Falei, irmã, pode queimar esses livros. Você só precisa de um livro, que é a Bíblia. E principalmente ler o Novo Testamento. Para você conhecer a liberdade que você tem em Cristo Jesus. E não o aprisionamento desta religiosidade hipócrita adventista. Que é também uma religiosidade hipócrita nos Testemunhas de Jeová, no mormonismo e entre muitas outras seitas, algumas até que se dizem evangélicas, mas que aprisionam as pessoas à ideia de templo como local sagrado, à ideia de pastor como mediador entre Deus e os homens, e a ideia de que o culto é aquele horáriozinho e que tá tudo bem se você contar uma mentirinha aqui, outra ali, né? Contanto que você vá no culto e dê o dízimo, tá tudo joinha. Não tá não, irmãos. Ou nós vivemos realmente cheios do Espírito Santo, ou nós não bebemos do vinho novo, porque para isso Jesus verteu seu sangue na cruz, irmãos. Para que venhamos beber desse vinho novo e sejamos cheios do Espírito Santo. Qual é o vinho novo? O próprio Senhor Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E, lamentavelmente, na maioria das igrejas, se usa o nome de Jesus, mas não se ensina o que Jesus ensinou. Chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem. Por isso, determinada vez, Jesus disse, por que vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vamos obedecer a Cristo, irmãos. Esta é a missão da igreja. Encerro com Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Mateus 28, o último capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Embora a maioria das igrejas batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade não mergulham aqueles que deveriam ser discípulos de Cristo
na totalidade, na plenitude dele, que é a revelação do Pai, que é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens e é aquele que batiza no Espírito Santo. Por quê? Porque não ensina o que Jesus ensinou. Então o versículo 20, o último versículo de Mateus, eu diria, é o mais ignorado pela maioria das igrejas. E por isso as igrejas estão no odre velho. E elas ficam no odre velho porque elas não querem ouvir o novo. Porque a liderança de muitas igrejas sabe que se ensinar o que Jesus ensinou, eles terão problemas. Eles terão que mudar muita coisa. Mas eles não estão dispostos a isso. Compreendem? Então não querem ouvir o novo. Mas a minha esperança e oração é que vocês queiram este vinho novo. E este vinho novo se faz novo em nós, quando bebemos da água viva, que é o ensinamento de Cristo, que eu continuarei dando a vocês nas nossas próximas reuniões de discipulado. Eu espero que todos vocês tenham compreendido tudo que eu disse, que não foi de mim mesmo, foi da palavra. Se vocês têm alguma pergunta, não é comentário porque não vai dar tempo, alguma pergunta para fazer. Se vocês quiserem depois comentar alguma coisa, nos grupos vocês podem colocar áudios, textos, ou então vocês podem até, aqui embaixo, quando esse vídeo for para a internet, colocar algum comentário aqui. Alguma pergunta também que eu posso responder, irmãos, tá? Agora quero enfatizar, não estou demonizando nenhuma denominação. Agora, quando eu citei Adventismo, Testemunha de Jeová e Mormonismo, são seitas onde dificilmente alguém encontra salvação. Dificilmente. Alguém ali pode ser salvo se for um analfabeto e não tiver como ler a Bíblia. Porque se uma pessoa lê realmente a palavra e continua lá nessas instituições, está cometendo um pecado gravíssimo, porque sabe a verdade, conhece a verdade, mas continua na mentira. Então, dito isto, alguém tem alguma pergunta para fazer? Só levantar a mão. Alguém tem? Ou se vocês preferirem, deixe para perguntar no grupo. Pergunta específica, não é comentário. Pergunta cabe em 10 segundos, tá? Porque o tempo não permite. Alguém gostaria? Acho que o irmão Raimundo quer fazer uma pergunta. Não está conseguindo abrir, né, o microfone? Não está abrindo, não. Mas alguém teria alguma pergunta para fazer? Podem fazer no grupo também. Ou aqui embaixo. Amanhã essa mensagem deve estar no canal A Deus Toda a Glória. Tá? Bom, não abriu, irmão Raimundo. Vamos fazer assim. Vamos encerrar. E vocês podem fazer perguntas no grupo, tá bom? Ou aqui no comentário, tá? Oremos ao Senhor. Vou pedir a minha esposa para fazer essa oração. Tá agradecendo. Amém, amor? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, te louvamos e agradecemos, Jesus, por essa tão rica oportunidade que tivemos nessa noite, meu Deus, de aprender mais da Tua Palavra, mais de Ti, Glórias Senhor. a Ti, Senhor. Tu és a fonte, meu Deus querido, de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, da água viva, que, meu Deus, venha fluir essa água viva em nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo tem nos revelado, Pai, na Tua Palavra, aquilo que nós precisamos, meu Deus querido, conhecer e praticar dos Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas, Senhor, para que, meu Deus querido, não venhamos, ó Pai, ser levados, ó Deus, por ventos de doutrina, mas, meu Deus querido, que sejamos, meu Pai, a cada dia, Senhor, melhor esclarecido através do Teu Espírito Santo, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que está na Tua Palavra, Senhor. Venhamos praticar, Pai, os Teus ensinamentos, Senhor, aplicar em nossas vidas, Jesus querido, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus querido, que nós também sejamos, Pai, instrumentos usados por Ti, Senhor. Amém, Senhor. Para que outras vidas venham também Te conhecer, Senhor. Venham serem, meu Pai, salvas, venham serem libertas, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Usa cada um que aqui está,
cada servo teu, Pai. Amém, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, não haja confusão em nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, ao receber, Pai, a tua palavra, Senhor, que estejamos, Pai, sendo libertos a cada dia pelo Para a poder tua da glória, tua Pai. palavra, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui, meu Deus, se fez presente. Amém, Senhor. Que o Senhor continue Abençoa-os, abençoando, Pai. Pai, fortalecendo E todos que a ouvirem vida de essa palavra cada um para a tua deles, glória, ó Senhor. para a glória e honra do teu santo nome. Todos aqueles que estarão também, meu Pai, que hoje não puderam participar Sim, aqui, ó Deus. estarão ouvindo, Senhor, através da Sim, ó gravação, que também recebam essa palavra em Para a seus tua corações, glória, meu Pai. no nome de Guarda as Jesus. nossas vidas, Senhor. Amém, Livra-nos, ó Pai, das ciladas do inimigo. No nome que de no Jesus. nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja, Senhor, nos guardando e Amém, nos livrando de todo o mal. Em Para a nome de glória do Jesus. teu nome, assim nós oramos a Ti e por tudo te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Amém. Deus. E graças a Deus. Glória a Deus. Aqueles que quiserem abrir o microfone para a gente encerrar, dizendo aquele bonito a Deus toda a glória. Amém. E perguntas podem colocar no grupo ou podem escrever no comentário quando o vídeo for para o YouTube, que na palavra eu quero responder vocês. Amém. Pastor Álvaro, puxa aí o adeus toda a glória para a gente, meu amado. Amém. E a Deus, Glória a Deus.